Até agora, a gente assumiu que as empresas estivessem dispostas a ofertar qualquer montante de produto a um dado nível de preços. No curto prazo, essa hipótese é aceitável. Agora, quando a gente passa para o médio prazo, os preços e os salários eles podem se ajustar, e isso vai ter efeitos no nível de produção e renda da economia. Seguindo na nossa discussão do vídeo anterior, a gente pode dizer que a determinação de salários W, de wage em inglês, está relacionada com o nível de preços esperado, PE, a taxa de desemprego U, de unemployment em inglês, e uma variável abrangente Z, que representa as demais variáveis que podem afetar o resultado da fixação de salários. A taxa de salários vai estar relacionada com o nível de preços porque tanto os trabalhadores quanto as empresas eles vão estar importados com o valor do salário real e não do salário nominal. Ou seja, se os preços dos bens e serviços sobem na economia, os trabalhadores eles vão esperar salários nominais maiores e, em tese, as empresas estarão dispostas a aumentar os salários nominais e manter os salários reais. A gente usa o nível de preços esperado e não o nível de preços efetivo, porque no momento em que os salários são fixados, não se sabe quanto realmente será a variação de preços na economia. Como vimos anteriormente, a taxa de desemprego é um outro fator relevante para explicar o valor dos salários. Quando o desemprego aumenta, os trabalhadores têm menos poder de negociar com as empresas e, portanto, o salário tende a ser menor. Portanto, um aumento no desemprego leva a uma redução do salário nominal agregado W. Por convenção, a variável Z afeta positivamente o salário nominal. Aqui, nessa variável Z, estaria incluído, por exemplo, o seguro-desemprego e outros benefícios de proteção ao trabalhador que, em geral, aumentam o seu poder de negociação na questão do salário. Agora vejamos a determinação de preços. Nas empresas, os preços fixados eles dependem dos custos. Os custos, por sua vez, eles dependem da função de produção da empresa, que é a relação entre os insumos utilizados na produção e a quantidade de produto produzida e dos preços desses insumos. Vamos assumir que as empresas produzem utilizando trabalho como sendo o único insumo. Nesse caso, a gente pode escrever a função de produção como Y igual a A vezes N, onde Y é o produto, N é o nível de emprego e A é a produtividade do trabalho. Nessa simplificação, a gente assume que existem retornos constantes do trabalho na produção, ou seja, se as empresas dobram o número de trabalhadores, elas dobram a quantidade produzida. Assim, se a gente assume que A é igual a 1, então a função passa a ser Y igual a N. Essa função quer dizer que o custo de produzir uma unidade adicional de produto, que é o que a gente conhece como custo marginal de produção, é o custo de empregar um trabalhador adicional ao salário W. Se houvesse concorrência perfeita, o preço de uma unidade de produto seria igual ao custo marginal W. Mas dado que muitos mercados não apresentam concorrência perfeita e as empresas cobram um preço maior do que o seu custo marginal, a gente vai assumir que elas cobram uma margem do preço sobre o custo. Desse modo, o preço ele vai ser igual a 1 mais a margem vezes o salário. Então, o preço P ele vai ser mais alto que o custo W por um fator que é igual a 1 mais a margem. Agora vamos unir o que aprendemos até agora em termos de determinação de preços e salários para determinar a taxa de desemprego na economia. Vamos assumir que o nível esperado de preços P seja igual ao nível de preços efetivo P. Desse modo, a função agora fica W igual a P vezes uma função de U e Z. Se a gente dividir ambos os lados pelo nível de preços P, a gente fica com os salários reais do lado esquerdo e a função de U e Z do lado direito. Em uma representação gráfica entre o salário real no eixo vertical e a taxa de desemprego no eixo horizontal, a gente vai ter uma curva negativamente inclinada, porque quanto maior a taxa de desemprego, menor o salário real. Agora, voltando para a fixação de preços, a gente tem que P é igual a 1 mais M vezes o salário. A gente também pode rearranjar essa equação em termos do nível de salário real. Primeiro, a gente divide a equação original por W e depois invertemos os dois lados da equação, de modo que do lado esquerdo a gente fica com o salário real, W sobre P,
e do outro lado a gente fica com 1 sobre 1 mais M. Essa equação expressa que as decisões de fixação de preços determinam o salário real pago pelas empresas. Um aumento da margem leva as empresas a aumentarem seus preços, dado o salário real que elas têm que pagar. Ou, dito de outra forma, um aumento da margem leva a uma diminuição do salário real. Essa taxa de desemprego resultante é conhecida na literatura como taxa natural de desemprego, o N, ou taxa estrutural de desemprego. Nessa relação, você já deve ter notado que o poder das empresas é bem maior que o poder dos trabalhadores. Por exemplo, suponha que o governo aumente o valor do seguro-desemprego. Esse aumento representaria um aumento da variável Z, que, como a gente viu, está positivamente relacionada com o nível de salários. Esse aumento levaria a um deslocamento paralelo e para cima da curva de fixação de salários WS, mas não resultaria em um aumento do salário real, apenas em um nível mais alto de desemprego. Também podemos ver que medidas que afetem a regulação do mercado e a capacidade das empresas de aumentarem a sua margem vão ter reflexos no salário real. Por exemplo, determinações do governo que diminuam o poder de mercado das empresas levam a uma margem menor e a um deslocamento de PS para cima, refletindo em salários reais mais altos e uma taxa de desemprego menor. Ao mesmo tempo, o cumprimento mais rigoroso da legislação antitrust, que é o exemplo que o Blanchard usa, aumenta o poder de mercado das empresas, elevando M. Como resultado, PS se desloca para baixo, refletindo em salários reais mais baixos e uma taxa de desemprego maior. No próximo vídeo, a gente vai ver alguns dados sobre o mercado de trabalho para o Brasil. Até lá!